Bom dia, graça e paz para você, meu amigo, minha amiga. Hoje é sexta-feira, aleluia. Sexta-feira, 26 de janeiro, são 6 horas e 11 minutos, aqui na cidade maravilhosa, Campinas, estado de São Paulo, 17 graus, né? A sensação térmica é de 16 graus, chovendo. Hoje não está chovendo, mas alerta geral é de muita chuva na região. Todos devam tomar bastante cuidado ao sair de casa. Se não tiver de sair, é melhor que não saia. Prestar bastante atenção, porque tem ruas alagando no centro, né? Vamos meditar na palavra do Senhor. Aqui nós estamos encerrando aquela meditação no livro de Tiago, capítulo 3, do versículo 13 em diante, que fala sobre a sabedoria terrena, humana, e a sabedoria que vem do alto. Nós estamos encerrando com a sabedoria que vem do alto. Ontem nós pegamos o versículo 17, que fala assim: mas a sabedoria do alto primeiro é pura e depois pacífica. Nós falamos sobre isso daí, né? Gentil, pacífica não, gentil, né? Primeiro é pura, depois pacífica, gentil, moderada. Agora nós vamos falar sobre moderada, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os que promovem a paz, né? Então, você que me acompanha, que nós estamos juntos para aprender a palavra de Deus, eu sempre digo que o inteligente, aquele que é inteligente, ele estuda, ele lê a palavra de Deus. Ele medita na palavra de Deus. Ele procura estar arraigado na palavra de Deus, né? Principalmente aquela que acredita que depois, após a morte, existe uma outra vida, que ou ele vai para um céu de glória, vida eterna com Cristo, ou vida eterna com o cão no inferno, né? Para aqueles que acreditam, então eles procuram se aprofundar em aprender melhor a palavra do Senhor, né? E aí, porque ele quer morar no céu de glória com o Senhor. Então vamos lá, pega a sua Bíblia, abre aí no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 17, nós vamos ver se nós conseguimos finalizar, né, com esses versículos aqui. E convido você a ficar até o final desse vídeo, porque no final desse vídeo nós vamos orar pelos enfermos. Nós vamos estar intercedendo pelos enfermos. Amém? É isso aí. Nós já oramos na madrugada, perto da meia-noite, 10 para meia-noite, eu já estava aqui de joelho, intercedendo pela causa, pela sua causa, pela causa do povo de Deus. Então agora nós vamos pegar aqui a parte que fala sobre moderada. Moderada nós sabemos que é a pessoa que tem moderação. Moderação nós entendemos que é a pessoa que é prudente. Ah, mas o que é prudente também? Prudente é uma pessoa que, e moderada é uma pessoa que não age segundo a carne. Ele não age precipitado, né? Mesmo ele sendo irritado por outro, ele se modera, ele fica na dele, ele procura ser
ser gentil, mesmo ele sendo atacado, mesmo ele sendo afligido, né? Mesmo passando por uma situação difícil, ele tem essa qualidade também de moderação, prudente. Ele não vai agindo pela força da carne, ele não toma partido pela força da carne, ele não toma partido assim repentinamente. A moderação, a pessoa pensa primeiro, a pessoa às vezes vai até buscar a Deus primeiro, né? Então tem tudo isso daí. Eu aprendi uma vez com o pastor Wellington, na Igreja Batista, quando a gente trabalhou junto lá na Hope, cidade dos menores de Campinas, e ele sempre orientou a gente, que ele era o nosso diretor-geral, ele sempre orientava que quando você tem um problema, ou com a família, ou no trabalho, às vezes tem problema que você não deve resolver ele na hora, porque naquele impacto da situação você pode agir pela carne e a coisa, ao invés de melhorar, fica pior. Então ele sempre nos aconselhava a esperar 2 dias, 3 dias para depois conversar com a pessoa, sentar e conversar para chegar num denominador comum, em algo assim. Então depois de moderado, vem a palavra cheia de misericórdia, né? Cheia de misericórdia. Cheia de misericórdia, nós entendemos também que é a pessoa misericordioso. A pessoa misericordioso é quase significado da pessoa bondoso, bondosa, a pessoa que tem misericórdia. Eu podia estar citando um versículo bíblico aqui, né? Eu creio que nos próximos estudos, acompanhamento que nós for fazer, eu vou citar cada palavra, eu vou citar o significado e um texto bíblico para ela, né? Mas cheio de misericórdia, nós devemos ser cheios de misericórdia. Às vezes tem pessoa que não se compadece com o sofrimento do outro, que não se compadece com a situação do outro, não tem misericórdia da pessoa, quer que a pessoa se dane, que se vire, que se resolva. Foi ele que provocou a situação. Cada caso é um caso também. Nós temos que ter essa sensibilidade de pensamento para entender que cada caso é um caso. De toda maneira, nós temos que ser misericordiosos. Agora, a sua atitude concernente ao ter misericórdia pela situação do outro, aí é outro assunto de você agir em cima de situação. Porque existe situação que você tem até misericórdia. Você passa, por exemplo, nas ruas, aqui, qualquer cidade que você tiver, você passa nas ruas. Aqui, por exemplo, você corta todo sinal que você passa, você vê uma pessoa na rua, no papelão ali, ou pedindo 10 centavos no semáforo, ou você vê uma pessoa lá toda machucada, ali, né, esse tipo de coisa assim, de pessoas que vão. Então, eles querem dinheiro. Eles querem 10 centavos e outras coisas, mas dinheiro para comprar droga. Ou você passa às vezes e vê as pessoas com aquele carotinho de pinga, né? Então na verdade, você se sensibiliza com aquela situação, você tem misericórdia daquela situação, daquela pessoa, mas você não pode ajudar. Tem muitos que dão R$10, R$2,
você está contribuindo com a desgraça, melhor falando assim, daquela pessoa, né? Nós somos orientados, quando morei lá no Andorinhas, ali no Itatiaia, nós somos chamados, eu tomava conta de uma igreja na época, e nós fomos chamados pela polícia da região que tem naquela região. A polícia chamou todos os pastores ou de outros comércios, e nós fomos lá assistir uma palestra do comandante, e o conselho do comandante para nós foi para não dar dinheiro. Por quê? Porque senão você está compactuando com a situação daquela pessoa de viver drogado, de viver usando droga naquela situação ali complicada. Então, a situação de misericórdia, de sermos misericordiosos, é isso daí. Se encaixa nisso daí. Então, tem situação e situação, né? Você tem que ser uma pessoa cheia de misericórdia, tem que ser. Agora você tem que aprender a agir naquela atitude ali. Você está com fome, fulano? Tô com fome. Então o bom é sempre andar no carro ali com um biscoito, um alimento qualquer ali para você dar para a pessoa. Agora, se a pessoa não quiser, é problema dela, você vai orar pelaquela pessoa e pronto, né? Então cada caso é um caso. Então eu sei que você entendeu aí. Cheio de misericórdia e de bons frutos. Bons frutos é a mesma coisa que eu acabei de falar aqui. Bons frutos é bons procedimentos, né? É bons procedimentos. Isso é o bom fruto, não é? Então a gente já sabe o que é bons frutos. É você fazer o bem. Bons frutos é você fazer o bem. Nós temos que ter essa atitude na nossa vida. Nós. Eu sempre falo, para nós os cristãos que temem a Deus, que quer essa sabedoria que vem do alto, nós agimos dessa maneira. E para encerrar aqui, imparcial, que se abstém de tomar partido ou julgar. Olha que coisa linda. Que se abstém, quer dizer, que se retém. Imparcial é aquela pessoa que não toma partido, não toma atitude repentinamente. Olha, é problema. Infelizmente, o ser humano ele quer tomar partido. Ele quer tomar partido. Às vezes a pessoa vem te contar algo sobre minha vida. A pessoa chega para você e fala, o Leôncio... Quando a pessoa, antes de contar o problema, o Leôncio... Aí a pessoa que já é tomada por um espírito de fofoca, de contenda, de confusão, que gosta de ver, como se diz o ditado mundano, o circo pegar fogo, então a pessoa já vai logo, ele já cai logo matando. O que ele fez? Meu Deus, será que é o que eu estou pensando? E aí vira um inferno, a pessoa faz um julgamento, a pessoa julga assim repentinamente, não é uma pessoa imparcial, né? Ao constituir-se em julgamento que julga em paixão, né? Então é complicado esse negócio aí, ser imparcial. Ser imparcial é isso aí, né? A pessoa que não sacrifica a verdade ou a justiça. Pessoa que é mentiroso, é fofoqueiro. Deus odeia a fofoca, aquele que semeia contenda. Eu vou falar sobre isso aí. Eu acredito que nos próximos vídeos eu vou falar sobre Provérbios capítulo 6, versículo 16. Você vai ver que coisa linda o perigo, né? Perigo. Eu acho que eu já falei isso em outros vídeos passados, mas já faz muito tempo. Então, imparcialidade. Irmãos,
vamos procurar não fazer julgamento, a não procurar dar valor à mentira ou engano. A Bíblia diz que tem que ter prova de 2 testemunhas se você quer condenar seu irmão. O bom é não fazer nada disso. Isso é no caso de um pastor lá da igreja. Se o irmão pecou, ele procura 2 testemunhas que realmente saiba a verdade, que aquilo realmente aconteceu. Mas agora só você vê falar que o fulano pecou, que o fulano errou, que o fulano fez, olha, a gente sabe, cheio de situação aí. Quer ver? Eu vou contar um ato aqui para encerrar e nós vamos terminar aqui, né? Nós já estamos 15 minutos, né? Então, teve uma vez aí, isso aí é contado muito, né? Tinha um pastor muito bem conceituado, né? Bem casado, uma igreja bastante abençoada, e o diabo armou, o inimigo armou, porque ele arma para te derrubar, para acabar com a sua vida. Então o inimigo armou, tentou de todas as maneiras para tentar derrubar aquele homem, não conseguiu. Então continuou a reunião para derrubar e aí acabou colocando uma mulher. Colocou uma mulher dentro da casa dele. Ele armou. Aquele pastor um dia foi fazer um exame no hospital e aquele exame que ele teve que fazer, ele teve que tirar a roupa. Ele teve que tirar a roupa e a porta do quarto onde estava lá na enfermaria meio aberta, a faxineira, a moça que limpava ali, estava passando por ali e viu quando eles abaixaram a calça do homem. E ela viu na parte íntima do homem ali uma mancha, podemos se dizer assim, na parte íntima do homem. E o diabo usou aquela artimanha e arrumou jeito daquela moça ir trabalhar na casa do pastor. E ela foi trabalhar na casa do pastor e por ali, pegou o bilhetinho, colocou no paletó do pastor, e a mulher e o inimigo incentivava a esposa a olhar no paletó, viu aquele bilhete, e ali tal, não sei o quê, e a moça acabou testemunhando, falando a respeito de uma conversa que teve na igreja. A moça levantou e falou assim: não, ele já me encantou, ele já fez isso, e sim, eu até sei. Ele tem na parte íntima dele uma mancha em tal parte, assim. E a mulher do pastor acreditou naquilo. E aí acabou um casamento. Aquilo foi levado à liderança da igreja, à chefia geral. O pastor presidente veio, né? Ficou sabendo da situação, excluiu o pastor praticamente, pegou o documento, entregou na mão do pastor. Aquele pastor bem conceituado na cidade, na igreja, terminou um casamento, bem casado, largou a igreja, saiu da igreja, o homem voltou para o sítio, foi trabalhar na roça, não quis mais saber. Daí 20 anos, aquela moça foi cometida por um câncer, porque Deus não deixa barato, Deus não deixa. Não fica impune, não adianta se levantar com espírito de fofoca, de contenda e confusão, que a cobrança vem. A cobrança vem. E pronto. Aí ela foi fazer a declaração lá para o pastor-chefe da igreja. O pastor-chefe da igreja foi atrás do irmão lá no sítio e falou: irmão, vim trazer sua carteirinha, por isso, por aquilo. O pastor simplesmente falou com ele, falou: o que eu quero com carteirinha, rapaz? Na época que era para você ter procurado o caso, julgado o caso da maneira correta, procurar dar fundos, procurar saber da verdade e tal, vocês me julgaram, eu perdi minha família, hoje eu não tenho esposa, a esposa já casou com outra, eu estou aqui, perdi ministério, perdi esposa, ó meu amigo,
pode ficar com a minha carteirinha, eu não quero saber mais. Então foi destruído um ministério, uma família, por causa de ser imparcial, de querer julgar, de querer fazer julgamento precipitado. Meu irmão, julgamento só pertence ao Senhor. Não entra nessa, não. Não faz julgamento. Se ninguém vir, qualquer pessoa que vir te contar alguém sobre a vida do fulano ou cicrana, não entra nessa, não. Não empresta seu ouvido pro capeta, não. Pro diabo, não. Vai orar, vai mandar a pessoa se converter, ou chama a pessoa para orar pelo primeiro por que veio falar. Porque o que veio falar já é usado pelo diabo para vir falar da vida do pastor, ou da igreja, ou do irmão, ou da pessoa, ou lá na empresa, ou na rua, ou no trabalho, ou na sociedade, ou na família. Então você repreende a pessoa, chama a pessoa para orar e deixa aquilo na mão de Deus. Porque Deus é o melhor juiz, Ele é que sabe resolver a situação. Amém? Então encerramos aí. O fruto da justiça semeia em paz, para os que promovem a paz. Então, para nós que temos sabedoria de Deus, nós promovemos a paz. Então, para aqueles que promovem a paz, é o fruto da paz. Agora, para aqueles que promovem injustiça, contenda, o final deles é triste. Vamos orar. Aleluia. Depois da oração, você espera que eu quero fazer um comentário aí que eu fiz ontem à tarde num videozinho pequeno. Senhor nosso Deus e Pai. Pai querido, nós apresentamos todo aquele e aquela, Pai, que está com problema de doença, principalmente a doença mental, Pai. Deus, entra com providência de cura em nome de Jesus Cristo, na mente dessa pessoa que o diabo cauterizou, criou uma fortaleza para ele viver falando mal das pessoas, fazendo injustiça contra o próximo. Pai, liberta a mente dessa pessoa. Isso é uma doença, isso é um demônio que entra na mente da pessoa. Pai querido, liberta aquele que está no hospital, no UTI, CTI, em coma, no balão de oxigênio. Liberta, Pai querido, alcança aquele que está mesmo em casa, acamado, Pai. Liberta da doença da pele, doença dos nervos, doença dos ossos, doença, Pai querido, contagiosa. Liberta em nome de Jesus Cristo esse irmão, essa irmã, essa família. Alcança, Pai, essa família. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos confiante no Senhor que liberta, salva, cura e leva para o céu. Amém, meu irmão? Deixa eu te falar aí. Passa se você quiser, passa no comentário, oração, pedido de oração, somente isso, pedido de oração. Nós estamos na madrugada, 10 para meia-noite, como diz em Atos capítulo 16, onde Paulo e Silas oravam perto da meia-noite, e eu quero orar por você, pela sua família, pela causa a qual você precisa de oração. Você escreve aí nos comentários e eu vou estar orando por você e sua família nas madrugadas, intercedendo pela sua empresa, pela sua vida, pelo seu casamento, pela sua família. Amém? Que Deus abençoe poderosamente e que você tenha um ótimo final de semana. Amanhã nós vamos continuar em nome de Jesus. Um abraço do irmão Leôncio Gama. Que Deus nos abençoe, nós e toda a nossa família, e nos dê crescimento na graça e no conhecimento da palavra.